Eu realmente fico muito preocupada com essa moda, né, de que as pessoas não têm direito a desconfiar, não têm direito de não acreditar, não têm direito de criticar. Isso é muito preocupante. É sempre importante criar outras situações para quem hoje joga pedra, né, se colocar no lugar. Então, isso é um fato. Eu não gosto dessa ideia de dizer que quem não confia nas urnas é criminoso, que isso é crime contra a democracia. Eu penso que esse pensamento é um pensamento autoritário e ele sim é perigoso. Agora, é muito questionável um partido, né, impugnar uma eleição apenas na parte que lhe prejudica. Se o argumento ali era um argumento de hardware, era um argumento das urnas de determinada data, esse argumento haveria de impactar primeiro turno e segundo turno. Haveria de impactar a eleição de presidente e eleição de governadores. Não dá para o PL dizer que as urnas servem para o primeiro turno, para senador, para deputado, para governador, mas não servem para presidente. Então, a má-fé está aí, tá? Daí a dizer que é caso de aplicar uma multa de 22 milhões é outra história. Entendeu? Então, o problema foi o seguinte, é a manipulação. Infelizmente, né, o petismo e o bolsonarismo, eles têm muitos pontos ali de contato. Até a figura, o populismo do Lula com o populismo do Bolsonaro, tem muita proximidade. Então, eles querem criar. Né? O que é importante para eles é certo. O que não é interessante é errado. O princípio, entendeu? E analisar as coisas com algum distanciamento é algo que se perde. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, só para fechar aqui, eu disse a ele, presidente, o senhor não está sendo eleito por bolsonaristas. O senhor está sendo eleito por uma pluralidade de pessoas. Ele se iludiu, passou 4 anos falando para um único público e, em certa medida, governando para esse público e deu no que deu. Então, a mesma coisa que eu disse para Bolsonaro, porque eu quero o bem do meu país, eu digo para Lula. Ilusão dele achar que se ficar 4 anos lacrando, mesmo tendo o apoio da imprensa, das universidades, dos artistas e tudo mais, que isso vai ter um final feliz. Porque ele foi eleito porque a maioria não queria Bolsonaro, houve uma inversão. Mas não são lulistas e não são petistas. É uma pluralidade. Então, se começar a governar também só para a pequena turma, rapidamente vai desandar. Teve um duelo muito grande do anti-bolsonarismo com o anti-lulismo e anti-petismo. Inverteu. Em 18, muita gente que não convergia. Eu nunca fui bolsonarista. Fiz campanha para ele em 18, porque eu não queria o PT. Isso inverteu. Ele radicalizou tanto com essas falas que hoje ele provou que era tudo bravata. Bravata. Entendeu? As pessoas se assustaram. Pessoas que votaram nele, que o apoiaram em 18, se apavoraram. Não, melhor, como o colega aqui disse, não, melhor a democracia. As pessoas se apavoraram, entendeu? Era bravata. Porque ele queria jogar para essa meia dúzia. Ou 15%. PT tem um pouco mais de votante cativo. Mas não passa dos 30%. Então, ou as pessoas que chegam ao poder começam a ter um pouquinho de espírito, né, de estadista e entender que isso aqui é um país que, na verdade, é muito multifacetado, entendeu? A pessoa tem que se abrir, tem que se abrir. Governar e falar para um único nicho não vai dar certo. Eu acho que é muito importante. Lula teve uma primeira fase, errou muito, peço a Deus que tenha aprendido com os erros. E teve aí o governo de Bolsonaro para ele analisar. Peço a Deus que aprenda também com os erros do antecessor. Porque Bolsonaro passou 4 anos lacrando na internet, deu no que deu. Lula agora veio lacrar hoje, não foi? Espero que reflita para o país não desandar. Você tocou num ponto aí também sobre a judicialização, né, que tem acontecido muito na política, de tudo ser levado aos tribunais superiores. Muitas dessas iniciativas jurídicas, independentemente da argumentação do juízo que se faça sobre cada ponto que você distinguiu, elas são feitas também com o interesse político, de engajar pessoas, de alimentar narrativas.
E me parece que isso aconteceu nessa iniciativa do PL, independentemente dessa hipótese de o resultado ser realmente contestado, de as urnas serem impugnadas. Os manifestantes estavam nas ruas, bolsonaristas estavam nas ruas e houve essa iniciativa que foi espalhada pelos grupos de WhatsApp como uma esperança. E agora o Bolsonaro está mostrando, olha, não deu, não conseguimos resolver nada. Casagrande, como é que você avalia esses trechos da live, o choro do Jair Bolsonaro e toda essa questão que os colegas estavam avaliando? Então, a questão da live, do choro dele, eu não posso me sensibilizar, né, de forma nenhuma. Porque quantas pessoas choraram durante a pandemia? Quantas famílias choraram enquanto ele imitava uma pessoa que estava com falta de oxigênio? Quantas pessoas choravam quando ele falava, e daí eu não sou coveiro? Quantas pessoas choraram? Então, assim, esse choro dele foi por causa de uma derrota. Não foi por causa de uma emoção relacionada ao país. Foi por causa da derrota. Só isso mexeu com ele. Só isso, durante 4 anos, mexeu com o Jair Bolsonaro. A derrota. Ele sempre ganhou, não sabe perder, e ele foi derrotado nas urnas. Tá? E isso sim mexeu com o emocional dele. Ele ficou 2 meses sem falar, porque eu tenho certeza que a vontade dele era chegar e incentivar tudo o que estava acontecendo. Porque ele fez isso durante 4 anos. Era impossível eu pensar que uma pessoa ia mudar o pensamento dele ou o modo de se comportar em 3 meses. Sendo que 3 anos e pouco ele se comportou e teve uma fala só para aquelas pessoas, como a Janaína falou. Falas muitas vezes incentivando o ódio, muitas vezes, incentivando manifestações um pouco mais agressivas, muitas vezes. Deu a entender diversas vezes que o movimento era esse mesmo. Em 3 meses, nos últimos 2, 3 meses, para mim é impossível uma mudança de comportamento, uma mudança emocional. Eu falo isso porque eu fiquei internado 1 ano dentro de uma clínica para recuperar da droga, psiquiátrica, psicológica e tudo mais. Demorou 1 ano para eu começar a mudar o meu conceito, a mudar a minha visão e pensar que eu poderia ser uma coisa diferente. 1 ano. E depois que eu saí, tem mais vários anos que eu continuo fazendo meu tratamento e cada dia eu vou modificando, eu vou tendo uma visão diferente, eu vou conseguindo modificar o meu comportamento, os meus pensamentos e os meus princípios, os meus valores ficam mais fortes. Mas em 3 meses, com um cara que está com bronca, com raiva, que perdeu, não acredito de forma nenhuma que o emocional dele foi mexido porque ele está preocupado com as pessoas que estavam na rua, tentando algumas manifestações normais, outras manifestações golpistas e outras terroristas, né? E ele, minimamente, não estava preocupado com ninguém, ele estava preocupado com a dor dele. Eu acho que ele chega a ser um cara ditador, eu acho que ele chega a ser um cara autoritário, porque o narcisismo e o egoísmo, ele faz parte de uma pessoa autoritária, né? O cara pensa só nele, o cara tem a visão dele. Então, o que mexe com ele é aquilo que afeta ele. Ele demonstrou nesses 4 anos que ele não tem uma preocupação emocional com a sociedade brasileira. Ele demonstrou isso. Então, assim, cara, não é questão de eu ser do PT ou ter apoiado o Lula, nada. Não é essa a questão. Porque se tivesse, por exemplo, um candidato também que lutasse pela democracia, por exemplo, eu gosto da Simone, gosto muito da Simone. De repente, eu posso apoiar a Simone se ela for candidata, se o trabalho dela no Ministério for legal. Eu não tenho esse problema com candidato ou com partido. Eu tenho sim com a democracia. O meu compromisso, como cidadão brasileiro, é defender a democracia ou lutar por ela. Seja, claro, não pego em arma, sou contra a violência, mas luto como lutei nas diretas, como lutei na anistia. Do meu modo, do meu jeito, cada fase diferente. Hoje eu sou um cara com 59 anos, eu tenho uma visão diferente, aprendi muito, eu tenho um modo de reagir. Em 79 eu tinha 16, quer dizer, foi uma participação ali, também de uma empolgação de juventude. Depois eu fiz parte das diretas, já era um cara de 22 anos, já sabia o que eu estava fazendo, já sabia o que eu queria e vi como funcionou. Então eu não me sensibilizo com nada do Jair Bolsonaro, eu não sei, cara, eu não consigo ver nada nele, eu não tenho a mínima confiança no que ele fala, eu não tenho a mínima confiança no comportamento que ele demonstra. Eu acho sempre que tem alguma coisa por trás, eu acho que sempre tem um jogo. É essa a impressão que eu tenho dele, entendeu? Então eu não consigo confiar, não dá para confiar em quem joga. Eu não gosto de confiar em quem joga.